Bendito seja o nosso Deus por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Me desculpe pela minha voz um pouco rouca, mas estou me recuperando de uma gripe. Mas isso não será impedimento para que a palavra não seja pregada. Peço para os irmãos que intercedam por mim, para que o nosso Deus ache graça, para que a sua palavra seja liberada conforme o Espírito. Eu convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo escrita aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Estarei lendo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, aleluia, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, aleluia, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia, 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 glórias a Jesus, glórias a Jesus, meus irmãos, aleluia, a esse nome, a esse nome. Se eu fizer algumas perguntas aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder. Se vocês conseguirem responder, responda com bastante força. Quem foi o homem que disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem foi? Jesus. Quem foi que disse: eu sou o bom pastor? Quem foi? Jesus. Quem foi que disse: eu sou o alfa, o princípio e o fim? Quem foi? Jesus. Quem curou aquele cego no caminho? Quem foi? Jesus. Quem foi que ressuscitou o filho da viúva de Naim? Quem foi? Jesus. Quem ressuscitou a filha de Jairo? Jesus. Quem ressuscitou o Lázaro? Jesus. E quem foi que disse: eu vou para o Pai, e outra vez voltarei para levar vocês comigo? Quem foi? E se esse Jesus que você serve, e se você acredita que Ele está aqui dentro dessa casa, levante a sua mão e receba Ele melhor adoração que você tem, porque Ele é digno de todo louvor, toda adoração. A Ele seja dada toda adoração. E esse Jesus que nós acabamos aqui de falar alguns dos seus feitos e algumas das suas frases, alguém conhece Jesus simplesmente no fato de ele ter nascido há 2000 anos atrás. Outros conhecem Jesus somente de ouvir falar quando aceitou a fé. E tem aqueles que nem nunca ouviram falar de Jesus. Eu trabalhei com um rapaz um dia, eu conversando com ele, eu evangelizando. Eu perguntei para ele: você conhece Jesus? Ele disse: eu não conheço muito bem Jesus. Eu sei que é um homem que morreu na cruz, somente isso, não sei mais nada. Eu pude entender que nós vivemos no século XXI.
muitas pessoas ainda não sabem quem é Jesus. E se eu perguntar para você que está aqui dentro dessa casa, você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você sabe o que Ele é capaz de fazer? Você sabe o que Ele é capaz de mudar? Você sabe o que Ele é capaz de transformar? Você sabe o que Ele é capaz de fazer na minha e na tua vida? Se você sabe, adore, pessoal. Não existe nessa terra um nome tão conhecido quanto o nome de Jesus. Se nós buscarmos no Google qual é o nome mais procurado na internet, o nome mais procurado vai ser Jesus. Se nós formos procurar instituições de caridades que estão voltadas a nome de qualquer pessoa, nós vamos ver que as maiores instituições estão voltadas para o nome de Jesus. Se nós procurarmos dentro desse Brasil quais são os templos elegidos a qualquer pessoa, nós vamos ver que os grandes e o maior número de templos elegidos dentro desse Brasil e do mundo é o nome de Jesus. Se nós formos pesquisar quais são os cânticos, louvores, adoração a quem é, se é Maria, se é Isabel, se é Pedro, se é João, não. O maior nome de composição de hinos é o nome de Jesus. Se nós formos procurar dentro desse planeta que tem 8 bilhões de pessoas, nós vamos ver que quase a metade delas professam o nome de Jesus. Se nós formos buscar entre os livros escritos de todo este mundo, nós vamos ver que o livro mais vendido, estudado, pesquisado e debatido é a palavra de Jesus. Não é à toa que o tempo se divide antes e depois dele. Vendo uma reportagem daquela revista super interessante, alguns anos atrás, levantaram a lista das personalidades mais importantes e influentes que já passaram sobre a Terra. E segundo os escritores da revista, é super interessante, o homem que passou sobre essa terra mais importante, segundo a visão deles, foi Aristóteles. Agora eu pergunto, pastor, quem é Aristóteles perto de Jesus? Você já viu Aristóteles pegar pães e peixes e multiplicar com umas centenas e dezenas de pessoas? Você viu Aristóteles chegar diante de um túmulo e gritar para o morto: venha para fora, e aquele morto tem que sair da onde ele estiver e se apresentar diante de Jesus? Você já viu Aristóteles dentro de uma festa de casamento transformar água em vinho? Vamos dar uma resposta para aquele povo que escreveu a revista super interessante. Quem é maior, Aristóteles ou Jesus? Ele é o maior. Ele é o maior. A Ele seja dada a glória. Aleluia! Ele é o grande. Ele é o perfeito. Ele é o invencível. Ele é o santo. Ele é o perfeito. Ele é cordeiro. E Ele é leal. Ele é Jesus. Aleluia. E nós pregamos aqui sobre esse Jesus. E Paulo, nesses versículos, ele faz algo que me impressionou. Porque de tudo isso que nós falamos é pouco diante do que Jesus é. Mas Paulo escreve aos Filipenses, falando aos Filipenses: olha, Filipenses, tem uma qualidade que Jesus teve. Qual é essa qualidade? Humildade.
escreveu nenhuma palavra de confronto e de exortação. Mas ele escreveu para a igreja de olha, não queiram ser maior um do que o outro. Antes olhem para o outro para depois para vocês. E tem o exemplo de Jesus Cristo que foi humilde. Porque o reino dos céus, a igreja, o povo de Deus, não é um querer ser maior do que o outro. Não é um quiser ter só subir aqui no público e mostrar que é maior do que aquele que está lá no fundo. Paulo está dizendo que a igreja do Senhor não deve ser como a igreja de Corinto, que havia dissensões entre ela. Ou seja, havia grupinhos dentro da igreja de Corinto. Uns diziam lá na igreja de Corinto, eu sou de Paulo. O outro dizia, eu sou de Cefas. O outro dizia, eu sou de Apolo. Paulo está dizendo, não tenha panelinha entre vocês. Porque a igreja de Cristo não é feita de panelinhas. A igreja de Cristo é feita de vasos. Aleluia. E não são vasos perfeitos, mas devem ser vasos com a boca aberta para ser recheio do Espírito de Deus. E Paulo escreve aos Filipenses, olha, tenha a humildade que esse Jesus teve. Porque sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que Paulo está dizendo, que o nosso Jesus, mesmo sendo Deus, não quis tomar o lugar de Deus. Desde que o mundo é mundo, desde que Adão e Eva cometeram o primeiro pecado lá no Éden, todos nós fomos acometidos do pecado. E sangue de cordeiro e de bode não purifica de pecado, somente cobre o pecado. É a mesma coisa de colocar a mão sobre esse copo e estou se encobrindo. Está escondido, mas não está purificado, não está apagado. Precisava de um sangue, de um ser inocente, puro, para redimir o pecado da humanidade. E aquilo que Isaías ouviu de Deus, lá no capítulo 6 do seu livro, depois que Isaías teve aquela visão, e que Deus gritou lá no seu santo lugar: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aquela palavra foi ecoada muito antes de Isaías ouvir aquela palavra. Foi ecoada lá na eternidade. Porque a Bíblia nos diz lá em Apocalipse que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. E a raça humana sendo degradada, pisoteada nas mãos de Satanás e sendo entregue à morte, não havia um ser, não havia ninguém que nos libertasse. Mas quando Deus bradou: quem há de ir por nós e quem enviarei? Ah, meu Senhor, levanta-se do lado do trono de Deus aquele que é a própria palavra de Deus, aquele que quando Deus disse haja luz, foi o próprio Verbo que fez a luz existir. Quando Deus disse quem há de por nós, e olhou para todo o universo e todo ser, e todos se calaram porque sabia que não tinha potencial para resgatar a humanidade. Levantou-se do lado do trono. Levantou-se diante do trono e falou: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. E na sala do trono, como nós conhecemos o céu, nós sabemos como é lá do lado de dentro.
serafins em volta do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo. 24 os anciões assentados no trono, que tiram sua coroa da cabeça e prostram diante do trono, adorando ao ser vivo que está sentado no trono. Milhares e milhares de anjos trabalhando, ministrando dentro do céu. Naquele momento houve um silêncio tremendo. E começa a ter um diálogo entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Filho se apresenta: Pai, eis-me aqui. Deus Pai olha para o Filho, fala: é isso mesmo que você quer? O Filho responde: eu estou pronto, Pai, eu vou. O Pai é sincero com o Filho e diz: mas você lá naquela terra, eu já tentei ir lá por várias vezes, não fui aceito. Eu desci como fogo no monte, eles não tiveram medo de mim. Eu fiz a terra tremer e eles não respeitaram. Você sabe que você vai chegar lá, você não vai ser bem aceito. Aqueles que é da sua própria casa não vão te aceitar e vão te rejeitar. Eu sei. Você sabe que você não vai ter lugar para deitar na cabeça. Eu sei. Você sabe que até os seus amigos vão te rejeitar. Eu sei. Você sabe que aqueles que são os líderes religiosos que eu instituí para levar a verdade vão querer te matar. Eu sei. Você sabe que teu amigo mais íntimo vai dizer que não te conhece. Eu sei. Você sabe que um entre os 12 que você vai escolher vai te negar. Eu sei. Eu sei. Você sabe que vão te bater com uma cana na cabeça. Eu sei. Você sabe que você vai ser algemado como um prisioneiro. Eu sei. Você sabe que vão colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Eu sei. Você sabe que vão te dar 40 chicotadas nas costas. Eu sei. Você sabe que vão te colocar no madeiro, vão pregar os seus pés e as suas mãos, e você vai verter todo o sangue. Eu sei. Aleluia. 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 Se é assim, e a Bíblia nos diz que o anjo sai, se apresenta lá dentro de uma cidade chamada Belém, e se apresenta diante de uma menina por volta dos 16, 17 anos, e diz para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. Ela, não entendendo aquelas palavras, diz: quem é você? Ele diz: eu sou Gabriel, que assisto diante do trono de Deus. Eis que você vai conceber e terá um filho. Ela diz: mas como eu vou conceber, sendo eu ainda virgem, esposada de varão? Ele diz: a virtude do Altíssimo te cobrirá, e você se achará grávida do Espírito Santo de Deus. Volta-se da terra para o céu. A reunião. Jesus, Senhor desde a eternidade, tira sua coroa, coloca no trono, pega o seu cetro de justiça que reina nações desde a eternidade e encosta no trono. Tira a sua veste real, coloca na cabeceira do trono, se desfaz de toda sua glória, como Paulo escreveu aqui.
Dá um abraço no pai. Pai, eu estou indo. Ele disse: vai, meu filho. E de repente, chega o Espírito Santo e se apresenta. Aquele ser que criou todo o universo, todo o céu, toda a terra, tudo. Agora ele abraça o Espírito. O Espírito, como uma mãe, coloca no colo. E cada vez que ele deita no colo do Espírito, ele vai se diminuindo. Vai se diminuindo, 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 vai se diminuindo. Ao ponto de se tornar um zigoto. Um nada. Um ser uniforme, sem aparência. O Espírito vem. Coloca dentro do ventre. Aí começou a obra da redenção da igreja. Porque Buda não poderia fazer isso. Maomé não poderia fazer isso. Adolf Hitler não poderia fazer isso. Aristóteles não poderia fazer isso. Rei Davi não poderia fazer isso. Moisés não poderia fazer isso. Abraão, Isaac e Jacó também não poderia fazer isso. Mas o único que fez isso foi o meu Senhor. O teu Senhor exaltou-se na glória do poder, da autoridade, para tornar um como nós. Aleluia! Aleluia! E ele vem nessa terra. E depois do seu nascimento, a primeira coisa que ele teve que fazer foi ter que fugir. Porque o pai o avisou. Herodes tentando tirar a vida do menino, o menino teve que fugir. Volta, cresce, começa a habitar em Nazaré. Aqueles de Nazaré não o aceitam ali, o expulsam dali. Ele convoca os seus 12, começa a ministrar nas regiões da Judéia e da Galiléia. As pessoas não aceitam e tentam matá-lo, fazer plano para matá-lo de todo quanto é jeito. E ele pregando o Evangelho. E eu acredito, meu Deus, enquanto uns queriam pegar pedras para apedrejar, vinham pessoas que queriam abraçar. Enquanto queriam pessoas tentando tirar a vida, vinham pessoas dizendo: Senhor, eu quero a vida para mim. Enquanto muitos queriam destruir, ele estava salvando. Enquanto muitos queriam tirar, dar a morte a ele estava dando a vida. E assim ele foi granjeando milhares, centenas, dezenas de salvos para a glória do céu. Aonde Satanás entrou com as mãos pecaminosas, as mãos salvadoras de Jesus começaram a entrar. Aonde Satanás colocou uma estaca dizendo: aqui é meu, Jesus entra e diz: aqui é meu, Satanás. Aleluia. Enquanto muitos diziam: aqui não tem jeito, Jesus dizia: há jeito para você sim. Enquanto muitos eram discriminados, ele dizia: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqueles que tinham sede chegavam diante deles e ele dizia: eu tenho a água da vida que pode matar a tua sede para sempre. Aleluia. Chegavam pessoas enfermas diante dele, ele dizia assim: Senhor, cura-me. Ele disse: se tu creres, tu serás curado. E Jesus pregou o seu ministério sobre a terra. Mas o plano de Deus tinha que ser cumprido.
que a Bíblia diz? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O plano de Deus para Jesus sempre foi a cruz. O plano de Deus para Jesus sempre foi a cruz. Quando eu era criança, eu via as historinhas de Jesus, eu ficava revoltado com aqueles soldados que mataram Jesus. Eu falava que soldados sem vergonha, porque eles estão matando meu querido Jesus. Mas a primeira mão que pegou no martelo foi a mão de Deus. A primeira mão que pegou no martelo foi a mão de Deus. E ele morre. Passa-se 3 dias, ressuscita. Aparece aos seus discípulos, arrebanha no número de pessoas. E ele está lá no Monte das Oliveiras. E ele dá as últimas instruções para aqueles homens. E começa-se a levar-se da terra ao céu. E aqueles homens, a boca aberta, vendo aquilo. Aparecem 2 varões de branco diante deles, varões galileus. Porque eles estão olhando para o céu. Aleluia. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir para o céu, da mesma maneira há de voltar. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Agora, meus irmãos, o que Paulo escreveu lá nos versículos 9, 10 e 11. Versículo 9, 10 e 11. Jesus naquele momento está sendo assunto ao céu. Desapareceu da visão dos discípulos. E de repente atravessou os 3 céus que Paulo diz que existe. E se apresentou diante dos portões celestiais. E lá do lado de fora se cumpre o Salmo de número 24. Ele está do lado de fora e diz assim: levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças. Aleluia. Que entrará o Rei da Glória. Aleluia. Os anjos lá de dentro que tem a chave do portão perguntam: mas quem é esse Rei da Glória? Ele lá do lado de fora responde o que está escrito ali. Qual que é o próximo versículo? Que entrará. Quem é este Rei da Glória? Ele responde: o Senhor forte e poderoso, que vem poderoso na guerra. Os anjos não acreditam e faz a mesma pergunta: mas quem é esse Rei da Glória? Ele responde: é o Senhor poderoso, é o Senhor poderoso, é o Senhor poderoso que venceu a guerra. Você já viu aqueles filmes? Quando o rei chega na batalha e é recebido no seu reino. O rei, quando vence o exército inimigo, ele traz a cabeça do seu rei vencedor na mão. Mas quando o nosso rei entra no céu, ele não traz a cabeça de ninguém. Mas ele vem com as mãos erguidas assim. A marca da vitória não é a cabeça do rei. A marca da vitória de Cristo é os cravos nas mãos. A prova viva que ele amou até o fim. A prova viva que ele entregou para os seus amigos e inimigos. E quando ele chega, eu imagino essa cena, 33 anos depois, quando ele olhou naquela cruz e viu o pai de costa para ele não recebendo. Agora ele entra dentro da sala do trono, fica em pé, meu filho. Agora 33 anos terrestres, 33 anos terrestres, agora ele está entrando dentro da sala do trono. E de repente ele vê o Pai e o Espírito Santo. Ele chega no Pai, reverencia o Pai e diz assim: Pai, eu voltei para o lar, meu Pai. Eu voltei para o lar, meu Pai. Aqueles que tu me deste, eu trouxe todos para mim.
coroa ainda estava intacta, o cetro ainda estava intacto, a veste estava intacta. Agora, Deus Pai coloca uma veste nova nele, uma veste de glória. Coloca uma coroa de adoração, de santidade na sua cabeça. E agora, ele não é um coadjuvante na história. Agora, ele não é apenas uma lembrança na história, mas ele é a própria redenção da história. E se cumpre o que Paulo escreveu, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se prostre todo joelho que está na terra, no céu e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Rei da glória. Ah, vai chegar o dia, e eu quero estar lá para ver que Caifás e Anás vão chegar diante dele e vão ter que se prostrar e confessar o nome dele. Ah, eu quero estar naquele dia quando Adolf Hitler, aquele que assassinou milhares dos irmãos de Jesus, terá que se prostrar diante dele. Mussolini, Aristóteles, Sócrates, Platão e milhares e milhares. Mas a glória é maior. Ah, sim. A glória é maior. A glória é maior. A glória é maior. Vai ser quando vai ser quando nós nos apresentarmos diante dele e prostrarmos de joelhos e dizermos: Senhor, muito obrigado por me salvar, muito obrigado por me perdoar, muito obrigado por me trazer até esse céu. Eu não merecia, mas a glória é tua, o louvor é teu, a adoração é tua para sempre. Meus irmãos, aleluia. como diz aquele hino que cantamos, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, esforce um pouco mais. Aqui nós vamos viver delas. Mas daqui a pouco a trombeta vai soar. E nós estaremos para sempre com Jesus. Glória a Deus.